Olá, meus queridos, bom dia para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live. Hoje nós vamos concluir o estudo no livro do profeta Jonas, no capítulo 4, certo? Temos realizado essas lives, feito algumas gravações, alguns vídeos aqui falando sobre o livro do profeta Jonas, e hoje a gente vai concluir, tá bom? Deus tem falado grandiosamente através desse livro. É um livro que é muito importante para os dias atuais, que nos traz muitos ensinos. A gente tem meditado sobre algumas coisas, mas tem muito mais ainda. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 4, mas também eu não vou nem falar nem o tanto de conhecimento que tem no capítulo 4, apenas uma base para a gente entender como que aconteceu a história do profeta Jonas, como que Deus transformou vidas ali através daquele homem, através daquela mensagem poderosa, não é? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele tem planos nas nossas vidas, então o pessoal vai chegando aí aos poucos, tá bom? Eu não tenho divulgado muito as lives, mas a gente pretende divulgar mais. Estou começando, né? Então a gente vai se adaptando por aqui, tá bom? Então, o pessoal tá chegando aí, a Ellen, um beijão pra Ellen, minha amiga, linda, minha vizinha, tá bom? E aí a gente vai meditando, como falei, sobre o livro do profeta Jonas. Essa live vai ficar gravada, depois todos também podem acompanhar. Vamos dar início lendo o capítulo 4, a partir do primeiro versículo, mas eu quero relembrar o que aconteceu no capítulo 3, onde Deus enviou Jonas até Nínive. De fato ele foi, pregou a palavra do Senhor. Aí a palavra do nosso Deus, ela diz que as pessoas se humilharam, as pessoas se arrependeram, as pessoas se converteram ali ao Senhor Jesus, se arrependeram e entregaram as suas vidas ao Deus Todo-Poderoso, né? E quando a pessoa se converte, a pessoa volta atrás, Deus, ele também volta atrás. Ele disse que ia castigar o povo, porém ele não castigou. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Então teve uma atitude das pessoas de se humilhar diante de Deus. Então quando a gente se humilha diante de Deus por algum propósito, principalmente por propósito espiritual, não é? Deus, ele age em nosso favor. Porque o próprio Senhor Jesus falou: aquele que vem a mim, de nenhuma maneira eu o lançarei fora. Então, Jesus fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, saiba de uma coisa: Jesus sempre vai ser o teu caminho, sempre vai ser o teu amigo, ele sempre vai estar do teu lado, porque ele te ama, porque ele deu a vida dele por você. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo o Senhor fará. Porque Deus, ele é maravilhoso. Então, vamos lá, meus amigos, vamos lendo aqui no capítulo 4, o versículo 1 e o 2, que diz assim: Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou ao Senhor e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaças castigar, mas te arrependes. Então, amados, veja só. Desde o primeiro capítulo a gente já deixou claro, não é, que o Jonas, ele não quis ir para Nínive pregar a palavra de Deus porque ele estava com rancor no coração dele. Ele não queria que o povo de Nínive se arrependesse, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus ia perdoar. Ele tinha rancor, ele tinha falta de perdão, porque o povo de Nínive era muito mau e tinha cometido muitas injustiças e violências contra Israel. E quantas vezes nós não guardamos esse sentimento no nosso coração? Um sentimento de falta de amor, de ódio, de perdão, de vingança, por alguém que nos machucou, por alguém que nos disse uma palavra que nos trouxe tristeza, que nos decepcionou, entendeu? Então, esse sentimento nós não podemos conservar conosco. Primeiramente porque
esse sentimento, ele não mostra que nós estamos aptos a receber o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ela fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, se nós não perdoamos a quem tem nos ofendido, como que a gente vai esperar que Deus nos perdoe? Tá entendendo? Então, aquilo que eu desejo para mim, eu devo desejar para o próximo. Então, perdão é uma coisa que a gente tem que liberar, até porque não só pelo sentido espiritual, mas também até pelas questões físicas, que é comprovado cientificamente. Os médicos, eles têm analisado muito essa questão da ligação entre doenças do coração com a falta de perdão. Tá entendendo? Pode pesquisar aí que você vai ver muita coisa falando sobre isso. Que quando a gente guarda sentimentos ruins em nosso coração, a gente vai liberando toxinas, coisas que prejudicam o nosso corpo. Então, o perdão, ele é muito mais para nós do que para o outro. Então, Deus estava querendo ensinar uma lição para Jonas sobre o perdão, que ele tinha que perdoar, que ele tinha que esquecer, porque se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar, não é verdade? Então, a gente tem que ter um sentimento de perdão. E aí a palavra do Senhor fala que depois que Jonas viu que Deus não castigou o povo, Jonas se afastou da cidade e diz que ele ainda ficou sentado lá, olhando a cidade de longe, para ver o que ia acontecer. Olha só que coisa, né? Tava querendo conservar ainda aquele sentimento. E quantas vezes a gente não fica com rebeldia diante de Deus? Quantas vezes, meus queridos, a gente não fica esperando que Deus mude a palavra dele para fazer do jeito que a gente quer? Mas não é assim. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. A palavra do Senhor nos fala que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Então não tem como Deus mudar. É mais fácil, na verdade, é de se esperar que eu mude a minha vontade. Que peça a Deus para fazer a minha vontade conforme a vontade dele. Até porque o Senhor Jesus também ensinou na oração maravilhosa do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a Nilda entrou aqui, Josenilda, minha prima, um beijo para ela. Beijo, Nilda, saudades. Estamos aqui estudando sobre o livro do profeta Jonas no capítulo 4. E Deus está falando para os nossos corações o tanto que a gente precisa perdoar, abrir mão, porque o perdão é muito mais para nós do que para o outro. Não é? Se a gente conserva sentimentos de falta de amor, de ódio no coração, isso vai prejudicar a nossa vida tanto espiritual quanto a nossa vida física, a nossa saúde também. E Jesus falou que assim seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Então, a vontade de Deus é que é perfeita. Nós é que temos que moldar a nossa vontade de acordo com a vontade do Senhor. E quando nós estamos fracos, sem conseguir perdoar, a gente tem que fazer conforme uma história de uma mulher que eu li no livro, que ela falou assim: Senhor, eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa. Essa pessoa me prejudicou, me fez muito mal, eu estou sem forças. Eu confesso para ti, Senhor, que eu não estou com nenhuma vontade, não quero perdoar. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe ela através de mim. Tá entendendo? Porque tudo na nossa vida vem através da força de Deus, não é por nós mesmos, mas é a força de Deus que nos fortalece para a gente fazer tudo que a gente precisa. Porque o Senhor Jesus falou na palavra dele: sem mim nada podeis fazer. Então, quando a gente tiver com uma dificuldade, seja qual for, que a gente coloque toda essa dificuldade, que a gente lance a nossa dificuldade nos pés do Senhor Jesus. Porque Ele nos fortalece, Ele nos dá a força, Ele nos dá a condição para a gente realizar aquilo que a gente não consegue. E quando a gente abre o nosso coração dessa forma, aí coisas grandiosas acontecem. E, meus queridos, continuando aqui no texto, a palavra de Deus diz que Jonas, ele saiu e se sentou para ver o que mais ia acontecer à cidade. Ele ficou olhando de longe, ainda esperando que talvez alguém não tivesse se arrependido,
lá em Nínive, porque se alguém não tivesse se arrependido, ele ainda achava que Deus poderia castigar as pessoas. Tá entendendo? Porém, a gente sabe que todos se arrependeram, desde o mais novo ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, se arrependeu e Deus perdoou aquele pessoal lá. Aí, o que eu entendo aqui? Quantas pessoas, assim como Jonas, não fica sentado de longe, só vendo o que de mal pode acontecer com a minha vida ou com a tua vida? Tá entendendo? Então são pessoas que desejam o mal, que não querem o bem, que não acreditam na nossa conversão, que não acreditam muitas vezes na nossa mudança de vida e só ficam apontando e só ficam julgando. Mas Deus está dizendo que toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Aqueles que julgam você, aqueles que te apontam no trabalho, em casa, às vezes muitas vezes até dentro da nossa própria casa, na nossa própria família. Essas pessoas, elas não estão entendendo a obra e o propósito de Deus. Porém, Deus fala que nenhuma arma, nenhuma palavra profetizada contra a tua vida vai prosperar. E em nome de Jesus, eu profetizo contra a tua vida que você vai vencer, que você vai conseguir. Aquilo que você não está conseguindo, o Senhor Jesus, ele manda te dizer que ele vai fazer por você. É só ter paciência, confiança e sempre reconhecer que o que nós fazemos, somos e temos, tudo vem dele, é por ele, é para ele. Então a honra e a glória é para o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, essa é a meditação na palavra do Senhor que ele coloca no coração da gente nesta manhã. Eu quero também orar pela tua vida para que Deus te faça prosperar em todos os âmbitos, tá certo? Que Deus trabalhe poderosamente nos teus projetos. Iremos realizar continuamente esses devocionais e também sempre orando, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros. Tá bom? Então já vou orar por todos os amigos que participaram aqui, a Ellen, a Josenilda, a Josefa que está acompanhando também o Santiago, a todos vocês. Então coloca na presença do Senhor o teu desejo e Deus vai realizar de acordo com a vontade dele. Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento, meditando na tua palavra, Senhor. Agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós te apresentamos, ó Senhor, a vida de todos que aqui estiveram participando, de todos os teus servos, Senhor, que o Senhor proteja, guarde, livre, vai adiante deles em todos os caminhos. Senhor, todas as dificuldades, Senhor, todas as necessidades, nós colocamos diante de ti, para que o Senhor supra toda a necessidade, Senhor. Que o Senhor abençoe o trabalho, abençoe a casa, a família, os filhos, os netos. Que o Senhor abençoe a todos com a tua poderosa mão. E nós repreendemos agora, em o nome do Senhor Jesus, toda a arma forjada contra os teus filhos, todo projeto, todo pensamento mal, toda inveja eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Vai adiante na rua, vai adiante no carro, vai protegendo no carro, no ônibus, no colégio, no trabalho. Senhor, que o teu anjo esteja acampado ao redor de cada um dos teus filhos. É assim que nós te pedimos, Senhor Jesus, e é assim que nós te agradecemos desde já. Amém e amém, Senhor Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada a todos, um ótimo dia, uma ótima semana. Nós estamos já quase encerrando a semana, no meio para o fim, mas que Deus abençoe ainda tudo que você tem para realizar esta semana, em o nome do Senhor Jesus. Beijo a todos.